desde esse momento de realmente de fazer o inglês ser parte da minha vida, ser prioridade, e eu vou contar essa história a partir de alguns objetos. A primeira história, ela é simbolizada por essa agenda aqui. Essa agenda é uma agenda de um programa chamado Red Bull Amapico. E por que essa agenda é importante, né? Por que essa agenda aqui ela tem muito impacto na minha vida? Eu sou empreendedor social também, tenho um negócio social. E eu lembro que teve um momento do programa Red Bull Amapico que ela apoia empreendedores sociais, em que existia um encontro, um evento, né? Em que vieram várias pessoas do mundo inteiro da Red Bull, pessoas do mundo inteiro da Red Bull. E aí com isso eles foram falar, né, em inglês, foram falar inglês para todo mundo. E tinha mais ou menos umas 70, 80 pessoas nesse evento. Três pessoas usavam tradutor simultâneo. E uma dessas pessoas era eu. E eu lembro que era muito doído, gente. Era muito doído sentir aquilo, porque eu percebia a pessoa... Eu queria apresentar o meu projeto, eu queria falar sobre mim. Aquela era a minha chance. Aquela era a chance de eu fazer a diferença. Aquela era a chance de eu mostrar todo o potencial que eu tinha. Só que eu fui tentar conversar com o coordenador geral e eu não consegui sair do What's Your Name. E eu lembro que quando o evento acabou, né, eu voltei para casa, peguei um ônibus, passei 6 horas no ônibus e eu chorei muito, porque aquilo foi muito doído. E isso foi algo muito importante, porque ali eu senti a dor de não conseguir me comunicar. Eu não pude mostrar todo o meu potencial, porque eu não consegui me comunicar, porque a coordenação não falava português e eu não sabia falar inglês. Então isso foi algo que me marcou bastante. E o mais legal, já vou chegar nessa parte da história, é que alguns anos depois eu fui na sede mundial da Red Bull, lá na Áustria, e eu lá em Salzburg, no meio da Áustria, e eu consegui apresentar o projeto inteiro em inglês. E aquele foi um momento assim, foi, nossa, eu não consigo nem explicar o quanto foi impactante isso para mim, porque foi totalmente uma mudança de chave. Tudo aquilo que era impossível, num período de 2 anos, isso mudou. E eu realmente consegui apresentar meu projeto em inglês, visitei todas as instalações e aquilo mudou completamente a minha vida. Então, essa é a primeira coisa importante da minha história com o inglês, tá? A segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês, né, para falar da minha história com o inglês, é isso aqui, ó. Esse objeto aqui, igual vocês podem enxergar, né, ele é um fone de ouvido. E por que isso aqui é tão importante para mim? Porque quando passou esse momento, depois da Red Bull, isso foi algo muito impactante, porque ali eu percebi que eu precisava realmente fazer que o inglês fosse prioridade, que eu já tinha sofrido na mão de várias e várias escolas, e eu comecei a desenvolver meu próprio método de estudo. Com isso, eu comecei a ouvir muito inglês. E o legal é que eu não ouvia inglês, por exemplo, 5 minutos por dia, ou em uma hora ou outra. Em todo momento que eu estava com um tempo livre, eu estava ouvindo inglês, estava ouvindo rádio em inglês, estava preparando, né, praticando meu listening. Então isso aqui, esse meu fone, eu nem uso mais ele, esse é um fone inclusive que doía meus ouvidos bastante, só que ele sempre esteve comigo nesse momento de aprender a ouvir, né, e preparar meus ouvidos. E eu lembro que em um desses episódios eu fui viajar, coloquei um áudio no carro e eu não ouvia quase nada desse canal, não entendia nada, né? Eu ouvia, mas parece que eu não entendia. E eu lembro que depois de algum tempo, né, depois dessa prática constante, o que eu comecei a sentir era que o inglês ele tinha ficado mais lento. O inglês tinha se tornado um idioma em câmera lenta. Por quê? Porque a partir daquele momento eu conseguia realmente ouvir, eu conseguia entender. Então esse fone foi uma grande mudança do meu mindset, porque nas escolas de inglês eles estão focados em gramática, escrita, só que pouquíssimas escolas, para não falar nenhuma, né? Porque eu nunca tive nenhuma experiência, nenhuma escola que focasse no listening, para que eu realmente preparasse os meus ouvidos. Então isso aqui foi muito importante. E depois desse momento, né, desse episódio, teve um outro episódio que para mim marcou muito assim a minha vida, foi quando eu fiz um mochilão para a Europa. Imagina você, eu que não tinha maior medo, né? Tinha um baita de um medo de falar inglês, fiz um mochilão e pude visitar
17 países na Europa. E eu quero mostrar para vocês que esse aqui, ó, esse é um símbolo, um imã, né, um imã da Escócia. Isso aqui simboliza todo esse mochilão que eu fiz para a Europa junto com a minha esposa. Aquilo, a sensação que eu tinha era que aquilo não era real. Imagina você em Londres fazendo essa viagem. Quando eu estava lá na Alemanha, estava na Inglaterra, não só em Londres, visitei outros lugares também. Fui para o país de Gales, pude visitar a Escócia, visitei a Suécia, Dinamarca, Itália, Hungria, Polônia, República Tcheca, Malta. Então foi uma experiência espetacular, espetacular. E ali foi um dos momentos mais incríveis e que eu senti, né, me senti livre, porque eu não precisava de mais ninguém para me ajudar com o inglês. Eu visitava museus, eu ia em qualquer lugar, eu era livre, porque o inglês tinha me libertado. E isso foi algo assim espetacular. Fui igual eu falei, né, um pouco mais cedo para você, fui na Red Bull e aquilo foi incrível, porque tinha muito gelo lá na Áustria, naquele momento, porque eu fui no inverno. E aí foi incrível, porque eu via toda aquela neve, tudo. Aí eu fui na sede, conversei e, nossa, foi espetacular. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida, porque naquele momento eu me lembrava do Wellington quando ele estava naquele evento, né, com todo mundo entendendo inglês, e eu era um dos 3 que usava tradutor simultâneo. Aquele para mim foi uma prova do meu momento de libertação, de que realmente o inglês ele pode mudar a sua vida. E esse símbolo aqui, né, o símbolo da Escócia, é muito marcante para mim, porque foi um dos países que eu mais gostei. Gostei de vários outros países também, mas isso simboliza, hoje eu já conheço 23 países e eu consigo visitar qualquer lugar do mundo, por causa do inglês, né? O inglês ele mostrou para mim o tamanho desse mundo. E mesmo que eu não vá pessoalmente, eu consigo assistir vídeos em inglês desses países. Eu consigo entender inglês de indiano, o inglês de um turco, inglês de um alemão, inglês de vários outros sotaques. Agora, eu já não tenho mais esse problema do inglês só britânico ou inglês americano. Minha cabeça realmente ela está aberta para outros tipos de sotaques. Então isso é muito importante, muito impactante na minha vida. A próxima história que eu quero contar para você, ela tem a ver com um sonho que eu nunca imaginei que fosse possível. E esse sonho, né, que ele mudou minha vida, né, em vários níveis, esse sonho de mudar realmente, ele tem a ver com o intercâmbio. E esse intercâmbio ele aconteceu no ano de 2018, em que eu fui selecionado, olha só que incrível, eu fui selecionado pelo governo dos Estados Unidos em um programa chamado YLAI, que se chama Young Leaders of the Americas Initiative, em que eu fui selecionado para o programa para me desenvolver enquanto líder, enquanto empreendedor. Eu fiquei 6 semanas lá com tudo pago, né? Com tudo pago, em um programa que mudou totalmente a minha vida. Então lá eu tenho vários símbolos que eu quero compartilhar com você. Esse aqui é o meu certificado, né? O certificado de conclusão, né, desse curso, que para mim foi espetacular. Então foi a primeira vez em que eu fui para os Estados Unidos. Imagine, com tudo pago, eles tiraram meu visto, eu pude verificar na prática como que era e se realmente meu inglês era bom. Ali foi um momento que para mim foi a prova de fogo para todo o método, né, que eu tinha desenvolvido, porque eu só consegui fazer isso com o método próprio de aprendizado de inglês, que não era nada parecido com aquilo que as escolas de inglês estavam colocando para mim. Então, ir lá, participar de eventos, participei de vários eventos reais, andei na rua, conheci muita gente, e isso totalmente foi uma prova, olha, funciona esse método que você está usando. Então foi espetacular. E junto também com esse intercâmbio, né, com o YLAI, eu quero compartilhar esse livro aqui. Esse livro aqui foi espetacular, porque é de uma organização, né, de uma ONG americana, chamada Friends of the Children. E isso tem tudo a ver com o trabalho que eu faço socialmente. Agora imagina, se eu voltasse 2 anos atrás, eu que jamais saberia falar inglês, né? Eu não conseguia falar inglês, eu não conseguia abrir minha boca. Eu até falava uma coisa ou outra, só que eu não conseguia me comunicar, visitando profissionalmente uma organização.
E aí eu lia o livro inteiro dessa organização, um livro de 250 páginas, né? Imagina. Então realmente eu estava livre. Todo aquele método, o inglês nunca mais saiu de mim, que era diferente do passado, em que eu parecia que eu aprendia um pouquinho, quando começava a ficar um pouco difícil, eu desistia da escola, porque a escola ficava chata. Parecia que a escola não queria que eu aprendesse. E aí eu ia lá e desistia dessa escola. Ou então o método não era adequado. Então isso foi muito importante. Outra coisa também que aconteceu, né, outro símbolo muito importante de como que o inglês muda a sua vida, é esse símbolo aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar, vou colocar um pouquinho para frente. É do Cirque du Soleil. Por acaso, no dia do meu aniversário, quando eu estava nos Estados Unidos, no mesmo dia, né, do meu aniversário, o Cirque du Soleil estava lá em Seattle. E imagina, por causa do inglês, eu consegui ter acesso a esse programa de intercâmbio e no dia do meu aniversário eu fui no Cirque du Soleil. Isso foi espetacular, assim, foi uma sensação que eu nunca imaginei que era possível. É até difícil de explicar o tanto que foi incrível, porque isso foi algo assim que eu consegui entender as coisas acontecendo. Eu conversava com pessoas na fila, eu entendia os vendedores, eu conversava com todas as pessoas, porque o inglês realmente me mostrou que o mundo ele pode ser enorme. E se você tem a orientação certa, se você tem uma direção, você vai dominar o inglês. Coisa que é diferente de tudo aquilo que as escolas de inglês me falavam no passado. Eles só falavam para mim, olha, continue estudando que você vai passando de livro. Só que a minha sensação é que isso não estava mudando, não estava acontecendo nada. E quando eu me vi ali no Cirque du Soleil, a sensação foi espetacular. Realmente vale a pena você ter o inglês para mudar a sua vida. Outro símbolo que eu quero compartilhar com você também, que foi um dos momentos que, quando você tem o inglês, ele muda a sua vida não só profissionalmente. E esse foi um presente que eu ganhei quando eu estava lá em Seattle, né, durante o meu intercâmbio. Aqui é um cachecol, né, do Seattle Founders, em que eu fui em um jogo de futebol mesmo, né, o nosso, de soccer, lá nos Estados Unidos, e foi uma experiência espetacular. Ir num jogo de futebol nos Estados Unidos. Os jogadores, né, eles eram um pouco pernetas, o jogo foi bom, terminou 3-0, mas foi espetacular essa experiência. Imagina, fiz vários amigos, pude ter experiências incríveis, fui no cinema, fui no jogo de beisebol também, né? A sensação que eu tinha é que eu estava na sessão da tarde, eu estava num filme da sessão da tarde. Então foi espetacular, gente, foi espetacular essa experiência, porque o inglês realmente mudou, né? Ele mudou a minha vida de um jeito que eu não consigo nem explicar para você. Estou tentando falar algumas coisas, mas é muito além disso. Lá eu tive o meu primeiro sonho em inglês. Imagina só, você sonhar em inglês. Imagina você, o dia que você tiver um sonho em inglês. É uma sensação que é inexplicável. É difícil de falar para você o quanto é espetacular essa sensação, porque você simplesmente acorda e parece que você continua sonhando. Eu lembro até hoje do tamanho do sorriso que eu dei quando eu tive meu primeiro sonho em inglês. Por quê? Porque o inglês já não era mais um sonho, o inglês era realidade. Então isso foi espetacular. E o último objeto que eu quero compartilhar aqui com vocês é esse aqui. E esse objeto aqui, ele é muito importante, né, esse caderno, porque eu não sei se vai ser possível de enxergar. Aqui, ó, esse aqui era o meu caderno de estudos. Então todos os dias eu estava estudando, estava utilizando esse caderno. E por que ele é tão importante? Por que eu peguei ele especificamente para mostrar para você? Porque graças a todo esse estudo, olha só, vamos pensar numa linha do tempo, né? Primeiro, desistir desses métodos de escola. Cansei disso, porque elas não queriam que eu aprendesse. Essas escolas não estavam preocupadas. E não só escolas, professores particulares também. E não só professores particulares, escolas presenciais. Métodos online eu também utilizei. Então fui nisso, depois de 1 ano e meio de estudo diário, consegui evoluir meu inglês. Fiz o intercâmbio. Consegui visitar mais de 17 países, então isso já se tornava verdade, ouvindo muito. Fui para os Estados Unidos, fui um dos únicos brasileiros selecionados nesse programa de intercâmbio. E nesse momento eu comecei a sonhar grande. O meu sonho começou a ficar maior. Eu visitei universidades americanas.
E eu comecei a perceber que existe um grande abismo entre algumas dessas universidades. E aí foi nesse momento que eu comecei a estudar para me preparar para o mestrado. E foi quando eu fui selecionado num programa chamado Ponte de Talentos. De mais de 2.000 jovens do Brasil inteiro, eu fui um desses selecionados, né, para me preparar para o mestrado. E graças a muito trabalho, a muito esforço, a muito estudo aqui com o meu querido caderno, eu fui selecionado hoje, fui aceito em um programa de mestrado. Agora imagina, alguém que não conseguia falar uma palavra em inglês direito, falava totalmente descoordenado, não tinha fluência, não tinha domínio do idioma. E de repente hoje sou aceito em um programa de mestrado. Vou esse ano para os Estados Unidos fazer meu mestrado lá, mas se eu encontrasse a minha versão de 4 anos atrás, eu jamais imaginaria que isso fosse possível. E eu tenho certeza que isso seria impossível se eu continuasse seguindo os mesmos métodos de escola. Eu tenho certeza que isso seria impossível. Eu quero compartilhar com você o que ninguém me falou. O que significa isso aqui para você? Esse símbolo aqui, que ele é muito comum, né? Geralmente a gente usa o K, né, para simbolizar o 1.000, significa 1.000, né? Esses 15K, 15 mil reais. No ano passado, eu recebi uma proposta para receber 15 mil reais. E quais eram as descrições da vaga? Eu precisaria ter experiência no terceiro setor, trabalhando com jovens, ter experiência internacional e falar inglês fluente. Era quase como se a vaga fosse perfeita para mim. Por quê? Porque eu tinha inglês fluente. Somente 5%, né, das pessoas no Brasil têm inglês fluente. Qual que é o percentual dessas pessoas que estão no terceiro setor? Quase ninguém fala inglês. E se eu falasse, como eu falava inglês fluente, como eu tinha experiência em ter projetos aprovados internacionalmente, na ONG que eu atuo, eu já consegui aprovar projetos em dólar, aprovar projetos em libras. Por quê? Porque eu falo inglês fluente. Então isso mudou a minha vida profissionalmente e pessoalmente. Então isso mudou completamente em todos os sentidos. E o último exemplo aqui para você é esse programa aqui, que é o programa Jovens Embaixadores. Um programa fantástico, especialmente voltado para jovens do ensino médio, de escolas públicas, e que querem, né, que tem esse sonho, que falam inglês. No ano de 2020, eu pude ser mentor de 7 desses jovens. Agora imagina só, esse é um programa, né, da Embaixada Americana, em que eu fui selecionado para ser um desses mentores. Agora imagina, se eu, de 4 anos atrás, imaginava que o inglês pudesse mudar tanto a minha vida. Hoje, a sensação, gente, é assim, é inexplicável, porque eu consigo assistir qualquer vídeo em inglês, qualquer filme que eu imaginar, eu consigo assistir sem legenda. Hoje eu me tornei independente. Tudo porque o inglês, ele não é mais uma possibilidade. O inglês se tornou real. E eu criei o canal, né, criei o projeto GPS do inglês, vou escrever aqui em cima. E eu criei o projeto GPS do inglês porque eu quero te ajudar. Porque a maioria das escolas, eles não estão ligando para o seu aprendizado. Eu quero te ajudar, eu quero te mostrar o que eu demorei mais de 11 escolas para descobrir. Eu quero te ajudar a encontrar o melhor método para você. Eu quero te ajudar a realizar todos os seus sonhos. Porque eu sei que você tem um baita potencial, um potencial fora de série. Mas, por causa de não ter inglês, o que acontece? Esse sonho, ele acaba, ele não se realiza, porque você não tem inglês. Imagina só você viajando, indo para todos os lugares, né, que você já imaginou, sendo independente, você não precisando de outra pessoa, você na empresa sendo promovido, você sendo uma pessoa que está alcançando novos patamares na carreira, você sendo buscado, né, por uma headhunter, você assistindo a sua série favorita, ouvindo suas músicas favoritas. E eu quero te ajudar nesse caminho. Eu quero te mostrar o que nenhuma escola de inglês que está falando que é um método perfeito, eu quero te ajudar nisso. Eu quero te mostrar o que ninguém me mostrou antes. Eu quero te mostrar que você não está sozinho, porque o inglês mudou minha vida.
E eu vou te ajudar, eu só não quero, porque eu sei que você precisa do inglês. Eu sei que você já sofreu com escola de inglês. Eu sei que você muitas vezes fica nessa sensação de que você não está evoluindo. E é nisso que eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a encontrar o melhor método, eu vou te ajudar a buscar uma forma correta de aprender, como que você evolui, como que você se mantém motivado para realmente transformar o inglês em uma realidade. Então é exatamente isso que eu vou te ajudar no GPS do inglês. Eu vou te dar uma direção. Por quê? Eu teria economizado muito tempo da minha vida se alguém me mostrasse qual que era o melhor caminho para mim. E às vezes as escolas de inglês, elas acham que existe um único caminho para todo mundo. Mas eu quero que você me responda. Você sabe qual que é o melhor caminho para você? Será que você vai escolher a mesma rota do que outra pessoa? Imagina o seguinte cenário. Você quer ir para a praia e você mora a 500 quilômetros da praia. Você vai pegar um caminho, certo? Para ir para a praia. Agora imagine uma pessoa que ela more do lado oposto. Você mora mais no sul da praia. A pessoa mora no norte e essa pessoa mora a 200 quilômetros da praia. Ela vai pegar o mesmo caminho que você? Ela não vai pegar o mesmo caminho. A rota é diferente. Por quê? Ninguém começa do zero. Cada pessoa precisa de um caminho diferente. E é nisso que eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a construir um caminho para que você nunca mais jogue dinheiro fora. Para que você tome a melhor decisão para que o inglês seja realidade. E do mesmo jeito que eu falei para você, seja profissionalmente, seja pessoalmente, seja realizando sonhos, seja no programa de mestrado ou no intercâmbio, eu não quero que você passe 11 escolas, para aprender o melhor método para você. Eu quero compartilhar com você o que ninguém compartilhou comigo. E esse é um pouco da minha história de como que minha vida mudou com o inglês. Deixe seu comentário aqui, vai ser um prazer te ouvir e um grande abraço.